Olá! Hoje nós vamos falar de uma doença que ainda assusta muito as pessoas. Assusta porque é uma prevalência altíssima. Em torno de 12,7 milhões de pessoas são diagnosticadas por ano, casos novos, em relação ao câncer. Dessa estatística, 7,6 milhões morrem em decorrência a essa doença. E por que será que ocorre tanto óbito, mesmo com a evolução da medicina, mesmo com a evolução da tecnologia e dos tratamentos? Porque o diagnóstico, infelizmente, ainda em muitos casos é feito tardiamente, quando a doença já avançou, já tomou outros órgãos. Por isso, é importante a informação, é importante se cuidar, os exames periódicos. Vamos abordar também sobre o câncer ginecológico, que ainda é responsável por 24% de todos os cânceres, principalmente o câncer de colo uterino, que ainda, infelizmente, mata muitas mulheres. É um exame que deve ser feito preventivamente, todo ano, realizando o que vocês conhecem como Papa Nicolau. Mas vocês vão ver que 98% dos cânceres de colo de útero são causados por um vírus que se chama HPV, que é transmitido sexualmente. É um vírus extremamente silencioso, principalmente na mulher. Se a mulher possui esse vírus, tem esse vírus, normalmente ela não sabe se ela não fizer os exames periódicos. O HPV hoje está tentando se buscar a erradicação através da vacina do HPV, que é feito nas meninas, mas deve logo ser feito também nos meninos aqui no país, através do Sistema Único de Saúde. Um tema importante, um tema realmente que assusta, mas é importante também que as pessoas fiquem bem informadas, que as pessoas fiquem bem orientadas, principalmente quando tem casos de câncer na família, para procurar mais, periodicamente, mais a miúdo, vamos dizer assim, o médico. Convido vocês a ficarem conosco, nós vamos para um intervalo muito rápido e logo voltamos aqui pela TV Poços para falar com vocês, com o Dr. Nímio, sobre câncer e especificamente abordar um pouco mais do câncer ginecológico. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje, quem já acompanhou o programa desde o início, nós vamos falar sobre câncer, que é uma doença ainda que realmente assusta muito. Como eu disse no editorial, não só pelo número, pela quantidade de pessoas que apresentam essa doença, mas também pelo número de óbitos, justamente pela falta do diagnóstico, muitas vezes o diagnóstico feito tardiamente. Trouxe aqui para conversar conosco, mais uma vez, o Dr. Nímio. Vou apresentar aí para a região, quem não conhece o Dr. Nímio, embora o Dr. Nímio já é bem conhecido até na região, porque agora nós estamos aí em 29 municípios, né? É um prazer estar aí na sua casa, levando informações relevantes, importantes, que fazem diferença na vida de todos vocês, eu tenho certeza. O Dr. Nímio Rafael Balbuena, é cirurgião oncológico, está aqui em Poços já há muito tempo, já foi pioneiro nas cirurgias oncológicas na Santa Casa de Poços de Caldas, atualmente não está mais lá, né? Mas foi o pioneiro, foi quem abriu o serviço pelo SUS da oncologia aqui da Santa Casa de Poços de Caldas. E eu tenho um orgulho muito grande porque na época eu era diretora do hospital, como eu sempre falo aqui, e é um dos médicos que veio compor a equipe da Santa Casa e engrandecer demais o serviço da Santa Casa, né? Na verdade, o serviço de cirurgia oncológica, quem começou foi o Dr. Nímio, né? Então, um médico de muito valor, extremamente competente, que eu tenho um carinho enorme e é muito meu amigo, e sempre que a gente pede, ele vem aqui falar sobre essa especialidade dele, né? Que é o câncer, cirurgia oncológica, e hoje nós vamos falar do câncer de uma maneira geral, e vamos falar um pouco mais também do câncer ginecológico, principalmente por conta da transmissão pelo HPV. Meu querido amigo Nímio, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, falando sobre esse tema que,
infelizmente ainda assusta muitas pessoas e você sabe disso. Quando você fala para uma pessoa se você está com câncer, ou seja de todas as formas que você fala, é realmente assustador. Obrigado, viu, meu querido? Mais uma vez, agradeço. É um prazer estar aí no programa Saúde no seu Lar e levar informação para a população em geral. E agora estamos com mais municípios e cidades. Eu acho que isso é muito importante. E para falar de câncer, que é um impacto muito grande e cada dia aumentando mais a incidência desse tipo de câncer no mundo inteiro. Então, nós estamos aí à disposição de levar informação para a população. Tá. Onímio, afinal de contas, já vamos começar perguntando assim, o que é o câncer, né? Claro, todo mundo sabe que é uma doença horrível, que é uma doença que assusta, que leva à morte, que as pessoas sofrem demais, a família, todo mundo, mas o que é o câncer? Assim, de uma maneira mais simples para as pessoas entenderem. O que é o câncer? Bom, o câncer nada mais assim, é uma alteração na célula, é uma multiplicação anormal das células. Então, todas as células, para que todo mundo entenda, as células ele tem uma vida própria, assim que eles se reconstituem. Eles morrem e se regenera. Certo. Quando o tumor começa a aparecer, não há uma morte celular, então começa a se originar ou se reproduzir anormalmente e começa a crescer diferente daqueles tipos de células normais. Por exemplo, vamos dizer, um câncer de pele. Tá. A pele tem as células e ele sempre se regenera normalmente. Quando há uma alteração na regeneração, ele se transforma em outro tipo de células. Então, isso seria um tumor. Na verdade, vamos falar de tumor. Tumor, quando é maligno, chama-se de câncer. Não existe câncer benigno. Quando esse tumor fica crescendo muito, ele pode, ao longo do tempo, pegar vasos, né, se disseminar pelas veias e passar para outros órgãos que é chamado de metástases. Tá. Pode ir para o pulmão, dependendo do local da doença. Onímio, isso justamente acontece quando você já falou que é uma multiplicação das células de uma forma incorreta, vamos dizer, desorganizada, totalmente aleatória, vamos dizer assim, e essas células, claro que são células doentes, não é isso? Sim. Por isso que esse número de pessoas que hoje ainda morrem com a doença, câncer, é porque o diagnóstico é feito tardiamente, quando a pessoa procura o médico, já está difícil o controle da doença? Sim. É isso? Em primeiro lugar, vamos dizer assim que os tumores, os cânceres em geral, ele é assintomática no início, sabe? Não tem sintomas. Isso que é o problema. Por isso que as pessoas não procuram. Então, quando tem sintomas, ou a pessoa sente algum problema, ou dor, ou dependendo do local da doença, se é intestino, se é estômago, quando sente alguma coisa, é porque já está mais avançado. Tá. Então, a intenção, inclusive, aqui nessas conversas todas, sempre, é levar a informação para que as pessoas procurem fazer uma prevenção. Tá. Nime, nós vamos ouvir agora a pergunta da Maria Aparecida. Ela quer fazer uma pergunta para você. Roda para mim, por favor. Doutor Nímio, como se desenvolve o câncer? Maria Aparecida, a sua pergunta é como se desenvolve o câncer. Eu vou resumir rapidamente. Na verdade, o câncer se desenvolve quando há uma alteração na célula. Então, essa célula normal, ele se transformou em outro tipo de células e começa a crescer desordenadamente. Então, isso geralmente se chama câncer quando é maligno. Tá. Nímio, tudo bem, nós entendemos que é uma multiplicação irregular, tudo mais. Mas o que leva a isso, né? O que acontece? A hereditariedade, a genética e a hereditariedade são coisas diferentes, mas tem um peso nessa situação do câncer? Sim, nós vamos colocar assim duas posições. Na verdade, a genética não é um dos mais importantes, tá, mas depende da doença. O mais comum das doenças de câncer é não hereditário, mas ele é genético.
Existe uma tendência. Uma tendência. Se a minha mãe teve câncer de mama, Isso. por exemplo, eu tenho uma tendência maior a ter isso? Isso, exatamente. Tá. Depende da doença. Quando é mais hormonal, tipo Sim. câncer de mama, câncer de intestino, né, câncer de próstata, são doenças, são câncer que produz hormônios. Tá. Esse tipo de doença é mais comum ser hereditário, Tá. que vem de família. Mas a doença é genética porque há uma alteração no gene da célula, no núcleo. Todas são genéticas? Todas são doenças genéticas. Ok, isso que eu queria saber. Genéticas. Tá. Mas hereditário é quando tem história familiar. Né? Sim. Então, 10% dos casos são hereditários. Somente? Não é muito, né? 90% são multifatoriais. Aí tem vários fatores. Fatores de alimentação, né? Fator de risco como hábitos de fumo, né? Tabagismo, drogas, bebidas alcoólicas, também podemos citar vírus e várias outras, obesidade. Então são situações multifatoriais, exposição a um trabalho, dependendo de onde trabalha, exposição a agrotóxicos, então, todo é multifatorial. Multifatorial. Tá? Hoje se fala muito, né, Nímio? Assim, desculpa te cortando, mas é justamente o que você está falando, são as doenças epigenéticas, né? Que Sim. são as doenças que têm aquele foco genético, vamos dizer assim, mas que depende do meio ambiente. Isso. Não é isso? E cada dia mais, no nosso mundo atual, né, temos muitos fatores externos que nos levam a piorar. E um fator externo que nós chamamos fundamental, ainda que nós falamos agora, é a idade. Além de todos esses fatores, o principal fator ainda é a idade. Como a longevidade está aumentando... Exatamente. Na medicina moderna agora, nós já curamos infecções, diarreias que não curava, né, malária, tudo. E agora, tendo esses tratamentos, as pessoas estão vivendo mais. E quanto mais tempo, as células ficam mais velhas. Uhum. Mas, nesses últimos tempos, tem um aumento também em pessoas mais jovens. Isso é uma preocupação. É uma preocupação. Você acha que se deve a quê a isso? Mais jovens estão apresentando câncer? Eu acho que, mais ambiente, uma vez, fatores, por exemplo, alimentares. Alimentação. Nós temos muitos alimentos embutidos na atualidade, aquela Sim. vida corrida que o mundo inteiro tem, está trabalhando, não come direito, vai e come qualquer comida que encontra. Então, esses produtos alimentares congelados têm muitos coisas químicas para manter esses alimentos. Tá. Então, isso acho que é um dos fatores principais da alimentação. Tá. Você falou um fator aí que eu acho importantíssimo, as pessoas devem estar se perguntando. Né? Falta de exercício, sedentarismo. A qualidade de vida, né? Isso. Agora, que você falou que é a obesidade, né? Porque a obesidade, hoje nós sabemos também que a obesidade aí que está tomando conta do mundo e não é diferente no Brasil, e não é diferente em criança, né? Nós temos hoje 33% das nossas crianças brasileiras de 9 a 12, 13 anos já obesas, acima de IMC, né, que nós consideramos obesa acima de 30, e isso aí é realmente algo preocupante. E aumenta a possibilidade de câncer. Com né? certeza. Nos Estados Unidos, por exemplo, vamos falar de alimentação exclusivamente. Sim. Lá é as muito crianças embutidos. são todos obesos pelo tipo de alimentação, né? Com certeza. E aí no Ocidente, de uma forma geral, e no Brasil também, e Latinoamérica, está se consumindo mais produtos assim, McDonald's, todos produtos mais... fast food. Fast food, que fala. Fast então, food. E isso leva a uma obesidade precoce, né? E que pode levar ao câncer. Exatamente. Vamos ouvir a pergunta da Ana. Roda para mim, por favor. Por que tanto problema de câncer, inclusive aqui em Poços de Caldas? Ana, sua pergunta é pertinente, por que o número de câncer está aumentando no mundo inteiro? Essa é uma preocupação muito grande das nossas organizações de câncer. Nós temos uma incidência assim, de mais de 27 milhões de câncer que pode ocorrer até 2030. São 17 milhões de pessoas que podem morrer. São mais de 35 milhões de pessoas que vão sobreviver com câncer. Mas por que esse aumento? Já são vários fatores, principalmente o melhor tratamento, né? Melhores exames para diagnosticar, também diagnostica mais essas doenças. De repente, antigamente não tinha uma aparelhagem mais correta para fazer uma pesquisa. As pessoas também procuram mais, estão mais orientados.
Então acaba descobrindo mais câncer. E além da longevidade das pessoas, tem mais câncer nessa idade. Tá, ok. Nímio, você falou ali no tabagismo, né, no fumo. Eu sempre gosto de bater muito nisso aqui no programa, toda vez que a gente tem oportunidade, porque essa droga, que é o fumo, que é chamada de lícita, né, que é uma droga que pode ser consumida à vontade e tudo mais, mas é uma droga. Quais são, assim, só para as pessoas verem, além de tudo, das doenças cardiovasculares e tudo mais que nós já falamos aqui no programa, quais são os tipos de câncer, vamos dizer assim, diretamente ligados ao tabagismo? Bom, na verdade, o tabagismo na atualidade ele pode induzir quase todos os tipos de câncer. Mas o mais comum, em primeiro lugar, temos o câncer de pulmão. Continua sendo. Tá. Depois, o aerodigestório, que seria na laringe, cavidade oral, língua, né? Essa parte esôfago. E aí tem alguns bexiga, por exemplo. Isso, exatamente, que ia falar. Alguns órgãos são mais sensíveis ao tabagismo. Por exemplo, as vias urinárias, principalmente a bexiga. Tá. O pâncreas também. Tá. São mais sensíveis ao tabagismo. Tá. Mas ele está envolvido em quase todos, né? Quase, na verdade, mas esses que você citou... São mais comuns. Aí pode estar envolvido no câncer de colo uterino, já se sabe disso, no câncer de mama. Tá. Ele aumenta mais o risco. Fatores de risco. Fatores de risco, tá. Em conjunto com os outros. Ô Nímio, a gente falou um pouquinho aqui de meio ambiente e há pouco tempo atrás nós tivemos uma luta aí muito grande. Você foi até meu parceiro aqui como médico, de abolir o amianto aqui em Poços de Caldas, né? O amianto, esse minério que é um minério assassino, né? Que a gente continua falando isso, e eu tive a oportunidade e a alegria, quando estava na Câmara Municipal, de fazer um projeto de lei, um anteprojeto, e que passou a ser um projeto de lei e foi aprovado depois de muita luta, depois de lutar contra grandes empresas. Nós conseguimos, né? O doutor Nímio já veio aqui no programa só falar disso, o tal do amianto que provoca o mesotelioma, né, Nímio? Que é uma questão de ambiente, né? E com certeza. O amianto é um produto muito bom para a utilização, que se usa nas construções civis, né? Usa-se muita coisa. E outras coisas, né? Até caixa da água, e aqui tinha muitas caixas da água ainda, né? Que é uma cidade mais antiga, assim. E isso, ao longo do tempo, produzia doenças muito graves, não somente o câncer, mas doenças pulmonares. Principalmente. E foi difícil, Regina, né? Foi muito difícil, eu tive a ajuda do Nímio aí, nossa. Inclusive, eu agradeço aqui publicamente, né, Nímio? De vez em quando ainda eu vejo algumas utilizações, não sei como, mas... Mas isso é a falta da fiscalização, né? Mas é terrível esse produto para o homem. Principalmente o mesotelioma, né? Quando é um câncer de pulmão, ele tem, quando se descobre, tem 6 meses a 1 ano de vida. Quando descobre, né? Descobre. Porque a evolução do mesotelioma, né? Eu acabei me entrando de cabeça em tudo isso, é quase 20 anos a evolução. Exatamente. E quando faz o diagnóstico, já era. Já está muito tarde. Nós vamos qualquer dia fazer um programa só sobre mesotelioma aqui, que é muito interessante, porque quando não tiver fiscalização, as pessoas mesmo já sabem, ó, né? As pessoas mesmo já vão... pode pensar agora, né? Utilizar outro tipo de produtos. E hoje tem muita coisa, né? Fibra sintética, tem muita coisa. Mas já evoluímos, está ótimo. Com certeza, né? Já evoluímos, está muito bom. Nímio, vamos agora à pergunta da Onéia. Roda para mim, por favor. Doutor, qual é o tipo de câncer ginecológico que a mulher é atacada? Onéia, os tipos de câncer ginecológico, vamos falar especificamente do câncer ginecológico. As mulheres podem ser acometidas por vários tipos de câncer ginecológico, né? Principalmente aí nós temos o câncer de colo uterino e também existem câncer de útero, do corpo, né? Do corpo de útero, que também é bastante comum. Existe o câncer de ovário, tá? Das trompas. Que é letal, né? O câncer de ovário ele é violento, não é, O câncer de ovário é uma neoplasia, um tumor maligno, muitas vezes descobertas já em fase adiantada. Porque não tem como. Não se faz, não existe ainda um método para você fazer a prevenção, ou diria assim, um método governamental que faça a prevenção. Um rastreamento. Um rastreamento. Tipo o Papa Nicolau. Exatamente. O câncer coloterino já tem, mas para o ovário não existe. Então, ele é muito sombrio. Quando é descoberta, a doença já está muito... Mas que exame que será que fazia? Vamos supor que o governo entra no... Você nem imagina. Qual que é? Uma ultrassom abdominal. Só.
Mas aí, para isso... Como é que você faz? É difícil. Só que eu acho que os ginecologistas poderiam assim, pedir esses exames, eventualmente, para as pacientes, vai numa consulta, faz um primeiro exame, se é para os pacientes de consultórios particulares, porque o SUS é difícil. Ele vai pelos sintomas das pessoas. Aí, quando às vezes tem o sintoma... Quando o tumor está desse tamanho, aí você vai pedir exame, já é muito tarde. Mas eu acho que fazer um exame a partir dos 40 anos, que é mais comum, mas existem muito em pacientes jovens, fazer um ultrassom abdominal, se não estiver, você faz de 3 a 5 anos. Então, existe um método de fazer a prevenção. Certo. Tá? E eu recomendo assim fazer, dependendo do consultório médico, pedir uma ultrassom de rotina. E também dependendo da história de... O ovário... É história familiar. História familiar pesa no câncer? Pesa muito. Porque é hormonal, né? É hormonal. Você falou no começo do programa que os cânceres de origem, que tem aí uma origem estrutural hormonal, pode ter, tem mais a questão da hereditariedade. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Mas ainda estamos um pouquinho longe disso, né? Porque eu acho assim que a saúde é um direito de todos mesmo. Não é só o que diz na Constituição, não. E um dever do Estado, né? O duro é ter o tal financiamento que o governo nunca investe, o que deveria na saúde, que é o bem maior que nós queremos. Se a gente tem a saúde, nós temos tudo. Se a gente perdeu a saúde, nós perdemos tudo. Então, eu acho que o investimento no país em saúde ainda é muito, muito pequeno. Eu sempre falo isso porque realmente você gastar aí 7%, 6,8% do PIB, não é nada, né? Perante tantas coisas que precisam ser feitas. Complementando esses dias, eu vi o ministro, teve uma reunião de saúde, falando que exames solicitados está dando muito prejuízo ao governo. Só que é o seguinte, você tem um sintoma e vai pedir uma tomografia, está dando prejuízo. Então está bloqueando, na verdade, a pedir esses exames eventualmente, mas eu acho melhor sair um exame normal do que se lamentar depois com uma doença muito grave. Os gastos são muito maiores para o governo, para aquele que se trata pelo SUS, por exemplo. Mas é muito importante, né, Nime, assim, abrindo assim, um parênteses, a gente tem que olhar lá e aqui, realmente é fundamental, mas é muito importante também a capacitação dos profissionais, para que os profissionais também, em todo o Brasil, estou falando desse ou daquele, peçam os exames complementares. Eu digo, um professor meu sempre dizia, gente, a clínica é soberana. Clínica é soberana. Conversa com o paciente, examina o paciente, põe a mão no paciente. Depois vai pedir os exames que são necessários. Então, o que a gente vê, Nímio, também, assim, não em defesa de governo, longe de mim, disso, mas é que a gente tem que fazer essas críticas construtivas, né? A gente precisa que também os profissionais... chegou dentro do consultório, já não pega uma caneta, já pede um exame. Você concorda comigo? Concordo perfeitamente. O protocolo. Eu acho que a formação médica está um pouco deficiente na área de oncologia e uma das doenças que está muito comum na atualidade, acredito que as formações poderiam melhorar e começar cada a vez incentivar mais. E estudar mais sobre o câncer. Porque é muito importante, gente, a capacitação. Um médico que parou de estudar, esquece. Né, Nímio, você sabe disso. É a vida inteira, porque a medicina evolui demais. Bom, mas esse é um assunto aí para políticas públicas de saúde, para um outro programa. Eu vou pedir vocês um pouquinho de paciência, nós vamos para o intervalo muito rápido e já volto aqui com esse programa que agora, todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, e a reapresentação, reprise, nas quintas-feiras, às 16 horas e também às sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para quem acorda cedinho aí, já se informando em relação à saúde. Volto em um minutinho, não saia daí. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Falamos aqui, falando de câncer, né, de uma maneira geral. No dia 8 passado aí, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer, né? Eu espero que a gente um dia... nós não tenhamos que ter dia disso ou dia daquilo contra o racismo, contra a violência contra a mulher e por aí afora. Para não ter que ter um dia para lembrar, né? Para lembrar que nós temos que cuidar para não ter o câncer, nós temos que ter qualidade de vida, nós temos que viver em paz. A gente espera que um dia chegue nisso. Nímio, então nós estamos entrando aí no câncer ginecológico, mas antes de falar propriamente do câncer ginecológico, só para a gente terminar o assunto câncer, hoje, os diagnósticos são feitos de várias maneiras, né? Tem muitos exames aí diagnósticos,
E como é que está o tratamento? A última vez, há mais uns 2 anos que nós falamos sobre essa doença aqui, especificamente do câncer, você disse que já estava evoluindo muito a questão do tratamento, né? Isso. E evoluiu mais ainda nesses 2 anos? Evoluiu. Cada mês assim, estão aparecendo medicamentos novos, mas ainda não descobrimos assim, uma cura total para todos os tipos de câncer. Mas algumas doenças já estamos conseguindo com algum medicamento um prolongamento da vida, mais do que anteriormente. E há uma fúria agora, uma tempestade de tratamento agora, com a descoberta da imunidade. Nós estamos estudando muito a biologia e da imunidade das pessoas. Então, está entrando no mercado qualquer coisa chamada de imunoterapia. Era quimioterapia, agora está hormonioterapia. Hormonioterapia, agora está a imunoterapia. Certo. E aí tratamentos... Mas você faz em conjunto com a quimio ou tem casos que a imunoterapia sozinho resolve? A imunoterapia está ainda em estudos, muitas coisas. Então, acaba fazendo aqueles que são já protocolados e quando não melhora aquele tratamento, você está usando imunoterapia. Mas já existem imunoterapia já de tratamento como primário, como primeiro passo em algumas doenças. Só que estão sendo muito caro ainda. Mas é um futuro próximo, todas as doenças estão sendo investigadas e tratadas com imunoterapia. Então, tomara que isso diminua de preço também, porque a saúde pública não vai conseguir sustentar isso. Então, estamos fazendo nos convênios, ainda estamos fazendo. Nos convênios ainda já tem? Já tem, mas não todos liberados ainda pela ANS. ANS, isso. Mas tratamento assim que está vindo. E outros existem tratamentos... Promissor, né? Promissor, muito promissor. Tratamentos já com radioterapias mais específicos. Também temos tratamentos assim, até cirúrgicos, um avanço muito grande. Nas cirurgias, que é a tua especialidade, né? Especificamente, o Dr. Nime, ele é cirurgião oncológico, né? Na sua especialidade, as técnicas de cirurgia evoluíram muito, assim, ou continuam assim? Porque, assim, dependendo do tipo de câncer, elas são bem mutiladoras, né, Nime? Você não tem opção ali, você tem que tirar tudo que está possivelmente ali, ou às vezes atingido pelo câncer, né? Mas evoluiu alguma coisa? Não? Cada dia mais, na verdade, estão mais mesclados, assim, para fazer um tratamento multidisciplinares, né, como a oncologia clínica e a cirurgia, né, que tratando depois quimioterapia, depois a cirurgia, depois a rádio. Tem casos que você faz a quimio primeiro para diminuir o tamanho do tumor? Para não ser muito agressivo. Entendi. Mas o tratamento cirúrgico, em geral, mudou assim vamos dizer assim, de técnicas. Entrou muito agora da videolaparoscopia, que é feito por laser, que você fala, né? Na verdade, o pessoal conhece como laser. Por aparelhos de televisão. E isso tem evoluído muito nos últimos tempos. Aí, se você fala assim de tratamento cirúrgico, é tudo por videolaparoscopia. E está entrando a cirurgia por robô. Isso também é um promissor, já está entrando assim no mercado rapidamente. Por robô? Por robô. E as cirurgias abertas estão ficando para trás. Nos Estados Unidos está bem evoluído já. E aqui já estamos nessa. Eu particularmente já estou participando de videocirurgias, já estou começando a fazer todas as minhas cirurgias quase por vídeo. Por vídeo. De pulmão, de intestino, ovários. Mas você não tem que fazer, às vezes, vamos dizer assim, um câncer de intestino, por exemplo, tem que fazer uma cirurgia mais amplificada para justamente não correr risco por vídeo. Você consegue fazer amplificada? Nas técnicas agora, nós estamos fazendo mais do que aberta. Mais do que aberta. As técnicas, as aparelhagens que estão saindo, fazemos aquela linfadenectomia que fazíamos aberta, está sendo melhores agora pela videolaparoscopia. Entendi. E nesse mercado nós estamos entrando rapidamente. E realmente invade bem menos a pessoa, né? Com certeza, né? Bem menos. Menos invasivo, melhor recuperação. Menos tempo de internação. Menos tempo de internação. Isso é importante para a recuperação de uma pessoa. Nime, nós estamos falando aqui mais agora específico do câncer ginecológico. De todos os cânceres ginecológicos, o mais comum é o de colo, né? Isso. Colo de útero. Colo de útero. E o que, afinal de contas, ainda, não sei se ele é o terceiro que ainda mata a mulher, parece que sim, que leva a mulher a óbito, não é isso? É o terceiro lugar. O primeiro é a mama, o segundo é o câncer do intestino. E terceiro é o colo de útero. Pensa bem,
nós vamos falar aqui, o doutor Nimo vai explicar direitinho, como é prevenível. Como é prevenível o câncer de colo de útero. É impressionante como é prevenível, e impressionante como ainda tem mulheres que vão a óbito por câncer de colo. O que causa mais o câncer de colo de útero? Falando assim, doenças que é prevenível. Uma das doenças de câncer assim, prevenível é o câncer coluterino, como você falou. Sim. E só não é prevenível se você não faz o exame de prevenção, que é o Papa Nicolau que nós vamos falar. Isso. Então, o câncer de colo uterino comumente assim, acontece mais por um vírus que foi descoberto, que chama-se o HPV, que todo mundo já tem escutado falar sobre HPV, que é o papiloma vírus humano. Na verdade, que é o das vacinas que fazendo nas meninas agora. Mas tem que fazer nos meninos também. Também. Então, temos mais 150 tipos de HPV, certo. Das quais 40 tipos são oncogênicos, que pode levar ao câncer. Mas os 13 mais comuns, são 13 tipos mais comuns. Mas o mais comum de todos são 4, tá? Que são o HPV tipo 16, 18, e o 6 e o 11. Tá. Se você pegar assim, HPV, falando de HPV, que é o que leva ao a causa mais comum. Também eu tenho outros fatores, como falamos, fumo e outros fatores de risco que vamos falar, mas do HPV... É 98%. Exatamente. E aqueles que têm, 70% dos pacientes que têm câncer de colo uterino é do tipo 16 e 18, que é o mais comum. 16 e 18. Isso. Tá. Então, nós temos uma estatística de 291 milhões de mulheres no mundo. 40... Quase 300 mulheres. 40%. 300 milhões. Até não é tão comum o câncer colo uterino, mas 32% a 40% terão câncer por causa do HPV. Certo. E desse tipo que estamos conversando, né? Tá certo. E não é só isso a origem do câncer de colo uterino, também tem a idade precoce da sexualidade, né? Relação sexual precoce. Né? A multiparidade, vários parceiros, né? Tá. E agora uma preocupação que podemos falar mais são os adolescentes, porque em geral a primeira relação sexual geralmente não usa preservativo. Exato. E nem tem noção. Inclusive, falando assim de prevenção, nós temos um centro médico oncológico que tratamos, e tem uma parte que chama-se Projeto Viver. Nós fazemos nas escolas esse Projeto Viver sem fins lucrativos. Sim. E nós estamos pensando no HPV, estamos levando nas escolas para prevenção. Tá? Isso é muito importante. Parabéns, né? A sua clínica vocês estão fazendo, né? Colaborando aí, fazendo a sua parte social, né? Colaborando aí com as informações que são relevantes demais em relação ao HPV, porque não tem como, né, Nímio, as meninas, ou seja, a mulher adulta, ver que tem o vírus. É diferente do homem que consegue ver que tem, porque tipo, como é que aparece no homem? Só para as pessoas entenderem, Nímio, como é que o HPV aparece no homem? Bom, o HPV, aquele 16, 18 quase não aparece. Mas o 6 e aquele 11... 8, né, que você falou? 6 e 11. Tá. E é para aqueles mais de verrugas genitais. São verrugas, né? E esses verrugas podem aparecer na região anogenital, tanto ou genital masculino e feminino. Sim. Então aparece aquela crista de galo, que antigamente falava. Isso. Então essas verrugas, ele não necessariamente é aquele do tipo que leva câncer, mas se não tratar, ele vai levar. Também. Se ele tem aquele tipo de vírus, provavelmente tem aquele cancerígeno, que é o 16, 18. Então, ele não aparece nos como uma lesão. No homem, geralmente, como é um órgão mais exposto, sim, às vezes não aparece. Mas na mulher não aparece nunca. E na mulher é escondido. É lá no colo, lá dentro. Ele gosta de lugares mais úmidos, escondidos. Então, por isso que a mulher tem que fazer a prevenção mais vezes do que o homem. O homem vai enxergar, a mulher não consegue enxergar o colo de útero. E às vezes o que acontece, isso é muito importante, gente, porque aí na relação, às vezes a mulher está portadora do vírus, o homem não sabe, não tem como saber, aí passa para um, passa para outro, né? Múltiplo parceiro. Às vezes múltiplos parceiros e tudo mais. E aí nós estamos diante de uma verdadeira epidemia de HPV. 80%, recortando, 80% de todas as pessoas no mundo inteiro
já entraram em contato com HPV. Com HPV. Só que, por sorte, que ele não produz câncer em todo mundo. É claro, senão não, vai acabar o mundo, né? Então, às vezes, não é para ter medo, de repente, está HPV, mas os cuidados é a prevenção, né? Tem que começar, gente, sexo seguro. Camisinha, não adianta. Preservativo. E eu quero abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa. Isso para as adolescentes. Não adianta só usar a pílula anticoncepcional. Seja injetável, seja oral, seja adesivo, não importa. A pílula, ela somente protege, vamos dizer assim, evita a gravidez. Somente o preservativo evita as doenças sexualmente transmissíveis e o HPV é uma doença sexualmente transmissível. Estou abrindo aqui um parênteses porque o número que o Dr. Nilma falou aqui é assustador. Isso. 300 mulheres no mundo apresentando. 300 milhões. Não, são 500 mil casos de câncer no mundo. Não. 300, você falou quantos? 80% de quase 300 milhões de pessoas, 80% tem contato. Então, mas 40% daquele 300 teria um tipo de câncer. Tá, então está explicado. De qualquer jeito, é uma coisa assim 120 assustadora. milhões de pessoas. 120 milhões de pessoas. Mas, em geral, ele não leva a um câncer avançado, porque se você tratar no início, ele melhora, né? Ô, Nímio, como é que então é feita a prevenção? A prevenção, é só para você explicar, é aquele exame, explicar direitinho. A prevenção do câncer ginecológico, já todas as mulheres que já fizeram, já sabem como é o exame ginecológico Papa Nicolau. Tá. Na verdade, um exame da parte interna vaginal, né, que coloca um aparelho para enxergar o colo uterino. Você faz uma raspagem no colo uterino. Sim. E uma escovada assim do dentro do colo uterino e tira essa amostragem, coloca numa lâmina, espalha numa lâmina e manda para análise citopatológico. Tá. Com isso você pode descobrir se tem alguma alteração nas células. Tá. Aí tem uma classificação, né, Nimo? Existem na atualidade assim, essas prevenções, como o nosso país é um país bastante sexualmente bastante promíscuo, vamos dizer assim. Ainda, né? Então, ainda existe, precisa trabalhar muita consciência. As mulheres estão fazendo anualmente, mas se fazer um bom controle, você faz duas, isso já é um parâmetro nacional, 2 citopatologias por ano? Não, a cada ano. E se está negativo, você faria a cada 3. Só que eu acho que é um perigo assim na nossa cultura, você fazer a cada 3 anos. Mas eu também acho. Eu também então, acho. eu recomendo particularmente, na nossa cultura não sabe o que vai acontecer, fazer a prevenção, as mulheres fazer a cada ano, ou pelo menos um citopatológico. Agora, né, Nime, tem as vacinas, que antes era só em consultórios particulares de vacina. Isso. Hoje as vacinas estão aí pelo Brasil, a vacina de HPV. Nas meninas com 9 anos já começa, justamente porque, infelizmente, os relacionamentos estão começando muito cedo, infelizmente, sem orientação, sem nada, e isso aí vai causando esse problema de ser o câncer de colo ainda a terceira causa de morte nas mulheres. Nós vamos ter que, mais uma vez, mais um intervalinho. O programa está quase no fim, mas eu acho que temos aqui algumas perguntas e eu espero que vocês estejam gostando e principalmente ficando muito bem informados, e quem não está assistindo, indique para os seus amigos. E também agora o programa, além de ser pela internet, juntamente aqui com a TV, nós também temos o canal do YouTube, né? Programa Saúde em Celular com a doutora Regina Sioff, que você vai poder assistir novamente, tirar mais alguma dúvida, indicar para os seus amigos, indicar para a família, porque o que nós queremos mesmo é fazer a diferença na sua vida para que você fique e viva cada vez melhor. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, aqui o programa que está cada vez mais perto de você, um programa que leva informações importantíssimas para fazer diferença na sua vida. Estou aqui com o Dr. Nímio, falando sobre câncer e agora especificamente do câncer ginecológico. Abrimos aí um parênteses para dar uma atenção toda especial ao HPV, né, que é o grande protagonista do câncer de colo de útero. Vamos em seguida agora já para a pergunta da Letícia. Roda para mim, por favor.
Doutor, de quanto em quanto tempo o preventivo tem que ser feito? Será que é de 1 ano em ano? Letícia, a sua pergunta é de quanto em quanto tempo tem que ser feito o exame ginecológico. Dependendo da situação, pode fazer a cada ano se não tiver nenhuma alteração no exame ginecológico anterior. A partir da idade sexual ativa, já pode começar, mas mais comum dos 20 aos 60 anos tem que ser feito a cada ano. Se tiver uma alteração, por exemplo, uma alteração celular, uma possibilidade, você tem que fazer a cada 6 meses, se não é uma alteração muito importante para câncer. Agora, você quer ver uma coisa que revolta? Não sei se mudou. Se mudou, eu retiro, mas o protocolo do Ministério da Saúde é que se faça o Papa Nicolau na rede a partir dos 25 anos. Mudou isso, Nímio? Aí ainda fala, mas nós um recomendamos, isso que nós estamos levando para essa escola, absurdo. idade sexual ativa. É que assim, o primeiro contato com HPV e tudo, leva em torno de 3, 4 anos para desenvolver um câncer, se for. Então, por isso que se chama assim, 14 aos 20. Eu acho que poderia diminuir mais 5. Mas tem que diminuir, Nímio. Eu acho assim, nós estamos levando para a escola que ela não tem noção de fazer o exame ginecológico, já que teve relação mais cedo, uma média agora de 14 anos. Sim. O início, né? Mas ele pode desenvolver daqui a 2 anos um câncer, mas ela não tem noção. Eu acho que poderia diminuir essa idade pela prevalência. Pela prevalência. Pelo histórico. Exato. Mas ainda você tem, por causa que ele demora um pouco para desenvolver. Tá, entendi. Mas eu acho acima de 25 anos, atualmente, particularmente, uma opinião que eu tenho, eu acho muito. Eu acho que poderia diminuir um pouquinho. Nímio, vamos em seguida, no programa está quase no fim, vou dar uma corridinha aqui, a pergunta da Maria Rosa. Roda para mim, por favor. Qual que é o sinal de alerta possível de um câncer? Bom, Maria Rosa, sinais de alerta para o câncer ginecológico. Na verdade, assim, existem algum sinal de alerta, mas quando tem é um problema mais grave, porque às vezes já está um pouco mais avançado. Em geral, não tem sinais de alerta. Nenhum. Nenhum. Então, uma ferida no colo uterino não dá, dói. Não dói nada. Mas sangra? Não sangra também. Mas quando está um pouco mais avançado, já sangra, pode ter dor, corrimento vaginal, são os sinais mais comuns. Mas aí já está mais avançado. E quando está muito avançado, aí já tem dor mesmo, porque aí já vai pegando, se disseminando nos ovários e vai para outras estruturas, aí a dor é maior. Ovário, então, não dá sinal nenhum. Eu nunca vi, não. É um câncer muito silencioso, porque o ovário ele fica meio solto assim dentro da cavidade, né? Verdade. Então ele não encosta em nada, é complicado. E tem espaço para crescer. Tem espaço para crescer, então ele é perigoso, viu? Perigoso. Vamos já em seguida, que estou dando uma corridinha que tem pergunta aí de telespectadora, a da Marli. Roda para mim, por favor. Como é o tratamento do câncer ginecológico? Marli, o tratamento do câncer ginecológico depende do estadio, do grau da doença que você encontra. Se é uma fase muito inicial, você pode fazer uma ressecção pequena do colo uterino. Tá. Não é sempre cirúrgico, Nímio? Do colo do útero é sempre cirúrgico, mas se é um início que está evoluindo para um câncer, pode fazer cauterização por laser, né? Pode fazer a conização, que chama retirada um pedacinho da área acometida. Isso são menos invasivo. Mas quando está já em progressão, aí tem que tirar o colo uterino todo, ou às vezes tem que tirar todo o útero. E os anexos, dependendo da idade. Trompa, ovário. Dependendo da idade. Dependendo. Quando é colo uterino, não é relacionado a hormônios. Então, às vezes você faz a retirada do útero, mas não tira os ovários. Tá. Ô, Nímio, por exemplo, o câncer de colo de útero, ele dá metástase mais para que órgãos? Quando ele dá metástase? Além dos órgãos ginecológicos, mas para qual órgão a distância? Ele pode dar metástase no pulmão, metástase no fígado, metástase dentro do abdômen, muito comum, que vai para os linfonodos, que são ínguas, que é popularmente falado, por dentro da barriga, de perto dos ovários. Tá. Então, essas são as metástases mais comuns. Mais comuns. E pode ir até nos ossos, cérebro pode, eventualmente, mais comum, pulmão, fígado e regiões abdominais perto do ovário. Tá. Então, ele tem tratamento com químio, rádio, enfim. Isso, exatamente. Tratamento cirúrgico, depende do grau. Certo. Se é mais avançado, vai fazer quimioterapia e radioterapia, ou se é mais inicial, cirurgia é o melhor no caso iniciais, né?
Cada caso é um caso, né? Né, Nime? A gente sempre fala isso aqui, né? Só o médico aí que vai, depois de todo o estadiamento, todo o estudo que ele faz, decidir o tratamento. Isso. Vamos à pergunta da Vera Lúcia. Roda para mim, por favor. Como a gente faz para combater o câncer? O que a gente descobria antes, cuidar, tratar? O que a gente faz? Eu queria saber essa resposta. Vera Lúcia, você me perguntou como combate o câncer. Isso é uma forma geral, nós podemos combater isso aí com a prevenção. Acho que o que posso levar a informação para vocês é a prevenção é a melhor forma de tratar. Combater. Sim, não sim. é o tratamento específico cirúrgico, mas prevenção, se você identificar numa fase inicial, você vai tratar melhor. Tá. A prevenção, nós falamos aqui do Dr. Nime, foi muito específico do Papa Nicolau, a mama é o autoexame e as mamografias. Vacinas. As vacinas, né? O uso do preservativo é a prevenção isso. Lá atrás, ó. Isso. Né? Isso. As orientações aos adolescentes, que esse trabalho maravilhoso que a clínica do Nime está fazendo, né? Trabalho social. E tem muitas, o tabagismo, qualidade de vida, né, Nime? Alimentação, atividade física. Tudo isso, né? Tudo isso. Todo mundo já conhece. Na verdade, tem que fazer de uma forma mais regular possível. Tá. Não precisa ser exagero, né? Tudo Não. que é exagero é ruim. Tudo que é exagero é ruim. Vamos à última pergunta agora do Júlio, para o Dr. Nime. Roda para mim, por favor. Dr. Nime, qual é o sinal de alerta para quem tem suspeita de câncer no pulmão? Bom, um alerta para o câncer de pulmão depende dos fatores também. Se é um paciente fumante, com certeza é um fator a mais que tem que ser investigado, né? Mas uma tosse que não melhora, eu acho que todos os fumantes, se for o caso, tem que fazer um exame. Se fumou mais de 10 anos, na atualidade está recomendado a tomografia diretamente, que é melhor que o raio-x. A cada 10 anos, se é um tabagista... Quem fumou 10 anos. Quem fumou 10 anos. Okay. Mas se fizer um raio-x já ajuda muito. Tá? Mas o sinal de alerta é inespecífico porque ele demora para aparecer. O sinal de alerta é quando a coisa já está feia, né? Exatamente. A coisa já está complicada. Essa questão de tosse mesmo, a tosse que... Pelo amor de Deus, gente, não vamos apavorar aqui, né? Porque tem uma tosse, tem uma tosse alérgica aí que ela pega o tempo inteiro e não é. Então é assim, começou a tossir, não melhorou? Procura médico. Não é isso, eventualmente aparece linfonodos no pescoço. Tipo íngua, né? Íngua no pescoço, também são sinais de alerta. Olha, Nime, eu acho que o programa já terminou, né? Sempre que você vem aqui é isso daí, a gente bate bola, conversa. Mas eu prometo trazer o Nime aqui mais vezes para falar, vamos falar de câncer de intestino, câncer de mama, né? Câncer de laringe, faringe, vamos falar, porque assim, enquanto nós estamos falando, nós estamos orientando, né? Estamos orientando e isso faz muita diferença na vida das pessoas, sabe, Nime? Isso. Vocês encontram pela rua, tem pessoas que falam assim, doutora Regina, assisti o programa com o doutor Nime, você acredita que a minha mãe, o meu pai, alguém estava com isso, aquilo, e a gente procurou e não era que era o começo de câncer? Então a gente sabe que o programa, como esse, existem outros aí pelo Brasil, que ajudam realmente as pessoas. Nime, meu carinho, meu coração, né? Quer dizer, esse coração, o coração para você estar levando, mais para a tua coleção lá, né? Você já deve ter uma coleção. Muito obrigada, muito sucesso, que Deus continue te iluminando aí nessa nova fase, né? Tá fora aí da Santa Casa, uma pena. Lastimável, isso é uma opinião minha, lastimável, mas a vida é assim. Mas quem sabe um dia, né, Nime, a vida, ela gira, Nós voltamos. Você pode ter certeza, ela gira mesmo. Um dia nós estamos aqui, outro dia nós estamos embaixo, a vida é assim, né? Deus vai fazer o melhor, você vai ver, tá bom? Meu carinho, meu abraço a toda a sua equipe lá, todos os médicos lá da sua clínica, viu? Manda tá com uma equipe grande lá, tá bom? Obrigado, Regina, e continua fazendo esse tipo de informação é muito importante para a sociedade. Tá? Parabéns para você. Tá, obrigado. Dá um abraço no Fernando, tá bom? Tá bom. Que também, infelizmente, não está mais na Santa Casa. 2 grandes profissionais. Quero agradecer muito a audiência, o carinho de vocês para com o programa Saúde em Seu Lar. Sempre pedir licença para estar aí na sua casa. Agora também em rádio, pela Estúdio FM 87.9, programa Saúde em Seu Lar. Aí nós estamos procurando todas as formas de comunicar com vocês e fazer a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá!